Vamos começar a, a ideia de por que utilizar a inteligência artificial, né, para alguma coisa. Então, uma das boas propostas é na solução de problemas. Então, inteligência artificial é muito legal porque você pode utilizá-la para tentar resolver problemas. E aí a gente tem várias técnicas que a gente pode aplicar para solucionar problema. Então, as técnicas de solucionar problemas são interessantes, porque tem alguns casos que, infelizmente, a gente não consegue chegar em uma resolução com os algoritmos que a gente conhece. Um dos casos mais clássicos e emblemáticos que a gente comenta muito, principalmente em estrutura de dados, é sobre o algoritmo do caixeiro viajante, né? O algoritmo do caixeiro viajante é um algoritmo de complexidade fatorial. Então, você tem um Ozão de N fatorial. E isso daí é uma beleza para solucionar problema, porque quando você tem o caixeiro viajante, ele tem que passar por várias cidades e ele tem um itinerário, né? Ele tem as cidades que ele tem que visitar. E a ideia é ele não fazer os caminhos e não repetir as cidades. Então você tem que fazer aí uma análise para ver qual que é o melhor caminho, né? E você fazendo o algoritmo do caixeiro viajante, né, da forma que tem que ser, você, na verdade, vai fazer algo que um vai testar todos, o outro vai testar todos, o outro vai testar todos, e aí todas as vezes, cada vez ele vai gerando mais testes, né? Resumidamente, né? E aí a brincadeira cai no seguinte: e se, aí vem um detalhe muito bom, e se você tem uma cidade só para visitar? É fácil. Fatorial de um é um. Se você tem duas cidades, fatorial de 2 é 2, né? E quando você tem três cidades, você já tem seis combinações possíveis, né? E aí, quando você tem quatro, você já tem 24 combinações. E aí, quando você tem cinco, já está crescendo. Quando você tem seis, já fica um número absurdo. E aí, com 6 já dá 720, né? Já 120, com 5, 120, com 6, 720, e com 6 cidades para poder resolver. E, obviamente, você imaginando que, por exemplo, você queira utilizar o algoritmo do caixeiro viajante para resolver um problema de logística, que é muito comum hoje, né? Principalmente agora, se você for imaginar, na época de pandemia, aumentaram as vendas online, aonde alguém tem que entregar isso daí, né? Você compra pela internet, chega na sua casa instantaneamente pelo cabo de rede. Não, não chega, meu filho. Então é bem delicado, né? Você tem que ter uma malha de pessoas entregando. E qual que é a melhor forma de entregar isso aí? Você pode otimizar o caminho da pessoa através de alguns algoritmos, né? Fazer uma análise de menor custo, etc. e tal. E uma das formas é utilizar o algoritmo do caixeiro viajante. Só que ele é muito custoso. Então, se eu tivesse, por exemplo, que fazer 6 entregas, eu teria aí que analisar 720 combinações. Se fosse 7, é o 720 vezes 7. E aí depois você vai ter multiplicações em cima disso. E isso se torna computacionalmente inviável. Porque assim, você não vai ter um número pequeno, e quando chega num determinado número, sei lá, 30 e pouco, ele se torna absolutamente impraticável. Não dá para guardar a resolução dele, né? E aí a gente tem algumas técnicas dentro da inteligência artificial, na verdade, dentro das estruturas de dados que está na base da inteligência artificial, para que a gente possa chegar, né, numa solução possível. Nem sempre uma solução possível é a melhor, mas ela pode ser uma solução boa, né? Aí a gente usa algumas técnicas para chegar nesse ponto. Então eu gostaria de começar, né, iniciar esses nossos estudos novos com essa ideia, que você pode utilizar a inteligência artificial para melhorar isso daí. Talvez um esquema de otimização de um algoritmo através de uma técnica de inteligência ou uma análise para ver qual melhor possibilidade, não você pode não achar a ótima, mas você pode achar boas respostas que solucionem o problema, e aí você tem algumas possibilidades interessantes aí com inteligência, né?
Então, você tem normalmente ela aplicada à resolução de buscas e resolução de problemas. Então, quando a gente está falando em buscas ou solução de problemas, resolução de problemas, inteligência artificial se aplica muito bem e é bem-vinda. E aí tem um problema clássico, que é o problema da travessia, né? Esse problema aí da travessia eu lembro da minha época de estagiário. Isso aí eu devia estar lá com os meus 17, 18 anos, fazendo estágio, 18 anos, né? 17 anos, fazendo estágio, era com 17, fazendo estágio. E aí o que acontece? Nesse meio tempo daí, né, que eu estava vivendo, isso aí a gente não vai calcular muito não, porque vai bater uns 20 anos para trás aí fácil, né? 21 anos para trás. Era muito comum você ter aplicações feitas em Flash, né? Ou era Flash ou era Dreamweaver, que eram as duas grandes soluções no momento no mercado, que era da Adobe, para fazer animações, né? E isso daí, fazer apresentações, cursos em CD e produções era muito legal. Há uns quase 20 anos atrás, aí, né? Uns 20 e poucos anos atrás, isso aí era muito comum. E aí o que acontece? A gente tinha um joguinho muito bacana, que era o joguinho da travessia, feito em Flash, aonde você tinha que atravessar alguns itens de um lado de um rio para outro. Então você tem um rio, e aí você tem uma margem esquerda e a margem direita, só que você tem 3 itens, e aí tem algumas regras, né? Você não pode levar todos os itens de uma vez, porque não cabe no barco, mas você também não pode deixar alguns itens junto com outros, porque dá chabu. E aí pode acontecer problemas. Eu já vi de várias versões, né, colocando vários personagens, e aqui eu coloquei alguns personagens. Eu achei uma brincadeira legal, já que a gente está numa aula de inteligência, trabalhar com os nossos personagens a seguir. A gente tem, então, esses 5 itens daqui que devem de ser avaliados, né? Então, a gente tem o nosso barco, que vai ser a ferramenta de travessia de um lado para o outro. A gente tem o nosso navegador, que vai ser o nosso robozinho. A gente tem uma raposa, a gente tem uma galinha e a gente tem milho, né? Comida para galinha. E aí vem a brincadeira, né? É um problema bem bacana, divertido. E aí eu vou ler ele para vocês. Começamos com um quebra-cabeça simples para ilustrar as ideias. Um robô, um barco a remo, precisa mover 3 peças de carga em um rio. Uma raposa, um frango e um saco de ração para galinhas. A raposa vai comer a galinha se tiver a chance. E o frango vai comer a ração se ele tiver a chance de fazer isso. E esses daí não são resultados que a gente desejaria. A gente quer fazer a travessia de todos os itens de uma margem a outra, né? O robô é capaz de impedir que os animais tomem essas ações quando ele está perto. Ou seja, quando o robô está perto, a raposa não come a galinha e a galinha não come a comida dela, não come lá os grãos. Mas somente o robô pode operar o barco, que é a remo. E aí, além de tudo, a gente ainda tem uma restrição. O barco só tem possibilidade de carregar 3 coisas ao mesmo tempo. E uma dessas coisas é quem vai remar, né? Quem vai conduzir o barco de um lado do rio ao outro, né? E aí vem a grande sacada, né? Quais são as etapas, os passos que você tem que fazer para conseguir atravessar da margem esquerda para a margem direita todos os itens? E aí, como que você pode fazer isso daí? Então, como que você vai fazer o robô atravessar da margem esquerda para a margem direita os 3 itens, sendo que ele não pode carregar os 3 itens por vez, ele só pode carregar, além dele, dentro do barco, mais 2 itens, né? Um sempre tem que ficar esperando. E é essa aí a grande sacada e a grande pergunta que eu faço para vocês. É uma brincadeira, logo, né, a gente vai ter aí uma diversão para a gente espairecer um pouco,
mas vai ser extremamente interessante você pensar em como solucionar esse problema. E aí eu deixo essa pergunta para vocês. Qual a solução desse problema, né? Me dê uma solução desse problema. E é essa a nossa brincadeira, e é essa questão que eu deixo para vocês pensarem em como solucionar. Tenta fazer aí, tenta resolver, anotar. Eu garanto para vocês que não existe somente uma solução, existem várias soluções, mas existem soluções melhores que outras. Então, algumas soluções podem ser melhores que outras. Pode brincar aí fazendo no papel, fazendo as anotações, que está num lado, que está no outro, fazendo aí umas anotações de estado da margem esquerda e o estado da margem direita, o que você está fazendo, quando está em um lado, quando está em outro, o que vai acontecendo, justamente para você não se perder e não cometer nenhum erro, por exemplo, deixando os dois animais juntos em um dos lados, né? Então pode acontecer isso daí. Essa brincadeira eu deixo aí a diversão para vocês. E aí na próxima aula a gente vai tentar solucionar isso daqui. Só que a gente vai tentar solucionar de uma forma mais metódica, a gente vai tentar criar uma metodologia de solução. E essa metodologia pode nos guiar para como a gente pode fazer alguma coisa, vai começar, é uma base para a gente entender como solucionar um problema, né? E é isso daí, tá bom?